Pessoal, bom dia. Eu sou André Neves, sou professor da Universidade Federal de Pernambuco. A gente vai conversar sobre assistentes inteligentes, ou sobre um mundo novo que começa a surgir e acabou de ter um problema qualquer aqui, a gente vai descobrir o que é, a gente está resolvendo. O mundo é tão novo que a gente se assusta até aqui dentro, né? Então, a gente está começando agora a viver um tempo onde nós, humanos, vamos conviver cada vez mais com coisas que não são humanas, mas que conversam como se fossem. Isso é claro que é novo para a gente, e é claro que é assustador. Parece muito fácil, quase todo mundo diz, não, mas é tranquilo usar o ChatGPT, porque eu vou lá e converso com ele. Veja, por cima, conversar com ele é fácil. Agora, conversar direito com ele, aí é totalmente não trivial, e a chance de dar errado é enorme. A gente erra um monte, né? Então, o nosso desafio aqui hoje é conversar um pouco sobre isso, e depois apresentar algumas soluções que a gente pode usar para conversar de maneira prática. Rayana, que está aqui com a gente, vai fazer uma atividade prática com todo mundo, para todos criarem assistentes inteligentes, e todos conversarem com os seus assistentes inteligentes. Vamos ver se a gente consegue, né? Melhor. Como eu falei, eu sou da UFPE, sou professor titulado lá vai fazer quase 30 anos, esse negócio de... A pessoa nem conta não, para não perder, né? Não vai parecer que é tão velho, não sou tão velho assim não, é porque eu entrei muito jovem na universidade. E sou pesquisador associado de uma empresa aqui do Porto Digital, chamada TDS Company, que é a empresa responsável pela plataforma que a gente vai usar hoje no experimento. Então, pesquisador associado é assim, eu fui convidado por Silvio Meira, que é o dono da empresa, a fazer uma pesquisa que era para mudar a empresa de cabeça para baixo. Silvio Meira, quem conhece ele, sabe que ele tem essas coisas. André, tu pode fazer uma pesquisa aqui para inverter a empresa, virar outra? Eu disse, somente isso. Ele disse, a gente quer que você pegue a empresa que está aqui, desmanche ela, ela vire outra. Eu disse, professor, quanto tempo? Eu disse, não, uns 10 anos, tá bom. Já fazem 5 anos, a gente está virando de cabeça para baixo, está começando agora a dar resultado, né? Então, a apresentação de hoje a gente vai falar sobre o contexto das inteligências. A gente hoje vive no contexto de diversas inteligências juntas. A gente vai falar sobre como é que elas se relacionam nessa tríade. Vamos conversar um pouquinho sobre como funcionam os tais assistentes inteligentes, que todo mundo fala disso hoje. Era bom ter um assistente inteligente, é ótimo, eu preciso de um assistente inteligente, use um assistente inteligente. Mas o que danado é um assistente inteligente, né? É bom que todo mundo quer saber o que é hoje, porque eu fiz doutorado em 2002. E a minha tese era assistentes inteligentes, chatbots para educação. É claro que eu era o idiota completo do centro de informática. Todo mundo achava que eu era idiota, porque ninguém sabia o que era e ninguém usava isso também não. Então eu chegava, fazendo o que aqui? Estou fazendo chatbots para educação. Doido, aí deixa para lá. Saía, nem me ignorava. Mas hoje, de vez em quando, o pessoal me chama para conversar sobre esse negócio, porque lá mesmo no centro de informática, nas aulas de IA, já me chamaram para falar sobre assistentes inteligentes. Sabe que coisa boa? Não era doido, né? Mas agora melhorou. E a gente vai falar sobre a criação dos assistentes, como é que a gente pode criar eles. Vocês vão ver que é fácil, é tranquilo. E vamos mostrar uma ferramenta para poder ajudar a integrar assistentes e conversar com eles. Essa é a ideia. O contexto, vamos lá. Primeira coisa, 2022, antes da chegada dos alienígenas. Até 2022, todo mundo que estava aqui, menos os idiotas que estavam lá no chatbot, todos que estão aqui, conversavam só com pessoas, né? A gente só conversava nos lugares com outras pessoas. Só quem conseguia falar com a gente em linguagem natural eram outras pessoas. Tem gente que fala com cachorro, planta, gato, eu mesmo falo, mas eles não respondem não, né? Mas a gente fala, a gente fala e espera que ele tenha entendido, mas a gente não ouve nada. Mas a gente só falava com gente, em todo canto, nas repartições, nos espaços, onde não tivesse, na praça, na rua, qualquer lugar era assim, né? Quando foi em 2022, chegaram os alienígenas, né? O tal do ChatGPT foi o primeiro que chegou aqui e a gente começou a achar que era um oráculo, que sabia de tudo, porque foi assim, a gente sempre tem esse negócio, a gente tem sempre a ilusão de que vai vir alguma coisa do céu e vai salvar a gente, né? Seja pela visão mística, qualquer uma que seja, visão mítica ou visão ufológica, tanto faz quem imaginava, alguém espera que chegue alguém aqui do céu e salve a humanidade. Não vai acontecer não, mas a gente tem esperança disso de vez em quando. Aí chegou o ChatGPT, da dimensão digital, e a gente achou que ele ia salvar a humanidade, né? Claro que não foi, né? Mas o povo chegou lá e perguntava coisas absurdas, achando que ele tinha resposta do tipo, qual é a estratégia para salvar o Brasil? Rapaz, se ele soubesse, não estava aí não, né? Claro que não tem jeito, né? Ele disse, não tem jeito não, mas a gente foi atrás. E a gente passou a conversar com essas coisas aqui. A gente passou a colocar dentro dos nossos espaços a possibilidade de conversar com máquinas inteligentes. Veja, é diferente de usar um computador, é diferente de usar um aplicativo, é conversar com uma máquina que fala igualzinho a gente. No mínimo é estranho. Depois a gente descobriu que ele falava todos os idiomas. Eu lembro que quando chegou isso aqui, o pessoal dizia, não, mas foi treinado em inglês. O português, não tinha treinado em inglês, ele falava javanês, quanto mais português. Ele já falava todos os idiomas na largada. E ele aprendeu sozinho, que é pior ainda. Porque ninguém sabia disso. Mesmo as pessoas que criaram ele achavam que ele era especialista. Ele tinha isso na OpenAI lá escrito.
ele é melhor em inglês. Aí eu comecei a só falava inglês com ele, mas um dia eu vou falar em português. E o bicho respondia direito, entendeu? Ou seja, ele respondia qualquer idioma, português, francês, e assim, hoje a gente sabe que ele fala diversos idiomas sem nenhum problema, sem traduzir nada. É porque o conhecimento dele foi alimentado com informações em diversos idiomas e ele aprendeu naturalmente isso. Seguindo aqui, a pergunta é como é que esse negócio evolui, né? A gente chegou no começo, a gente tinha um negócio, desculpa, a gente tinha uns primeiros muito simplesinhos, com poucas capacidades de conversar. Eles tinham 1000 palavras, era o máximo que eles conseguiam conversar. Hoje eles já falam milhões de palavras. Veja, hoje é possível entregar a Constituição brasileira inteirinha para um ChatGPT e pedir para ele ler de uma vez só e conversar com ele sobre ela. E ele já consegue fazer isso. Era impossível há 3 anos atrás. Então foram 3 anos com muita velocidade de aprendizado, né? E aí eu gosto de brincar aqui com 3 síndromes que eu acho importante a gente prestar atenção nelas. A primeira é a síndrome de Ícaro. A gente tem que tomar cuidado. Ícaro é doido, né? Ele saiu voando com a asa de cera que o pai dele criou. E achava que ia bater no sol. Derreteu e morreu. É natural que acontecesse isso, né? Mas ele estava encantado com a tecnologia e partiu para cima dela. Disse, não, já que tem, vou voar até o sol agora. Puf, morreu. Então, para a gente não morrer, é bom que a gente tenha cuidado de lembrar que isso aqui não é mágico, não mudou o mundo, não. A gente tem que não ficar encantado com a tecnologia, né? Chegou o ChatGPT, chegaram os assistentes, é bacana, mas o encantamento é sempre perigoso. Então é bom a gente tomar sempre o cuidado antes de dizer, a partir de amanhã, toda a minha vida mudou, vai ser tudo feito com ChatGPT. Vai dar um monte de coisa errada. Lembra do advogado que pediu parecer e copiou estava errado? A Air Canada, a companhia aérea do Canadá, que pegou, botou um ChatGPT para conversar com os clientes, aí entrou um cliente mais sabido do que ela e disse, olha, eu estou viajando para um velório. Aí disse, não tem desconto não, mas tem desconto para quem viaja com saúde, então disse, tem. Você não acha que eu devia ter também? Eu acho que devia ter. Foi conversando e convenceu o assistente a dar o desconto. Resultado, a Air Canada disse, não posso dar esse desconto, não existe não na lei. Mas ele entrou na justiça e ganhou, porque é óbvio que se um representante da empresa disse que tinha desconto, acabou-se, pronto. Ele ganhou o desconto dele porque ele convenceu o assistente a isso. Então, não dá para sair encantado e colocar no meio do mundo. Imagina se 1 milhão de passageiros tivesse isso, era $600 de desconto. Se tivesse sido 100 mil passageiros, imagina um prejuízo, 6 milhões de prejuízo assim, por causa de uma conversa, né? Então a gente não se encanta com as coisas, tem que ter um cuidadinho antes de sair encantado e usando qualquer coisa. Tem outra síndrome que eu também gosto, que é diferente daquela do encantamento, é do medo, de Sócrates. Nosso amigo filósofo, ele tinha um problema com a escrita, não sei se vocês sabem disso, mas Sócrates não escrevia absolutamente nada, porque ele era contra a escrita. Ele nunca escreveu nenhuma palavra, porque ele era contra a escrita. Como é que eu sei disso, né? E como é que vocês sabem disso, quem já sabe? Porque tem um senhor ali chamado Platão, que era aluno dele, e que não era contra a escrita, e escreveu os diálogos de Sócrates com Fedro. Se não fosse Platão que tivesse escrito, a gente não sabia nada, porque Sócrates achava que a escrita aprisionava o pensamento. Veja o nível da doidice dele, né? Ele tinha certeza que a escrita era tão rígida que o pensamento ia ficar preso e ninguém ia aprender mais nada. Então não escrevia nada. Mas aí Platão disse, papai, eu vou ouvir, mas vou ficar quieto aqui, vou escrevendo. E escreveu os diálogos de Sócrates com Fedro. É o registro que a gente tem de Sócrates, são os registros a partir de quem escreveu o que ele fez, não dele escrito. Então também não precisa ter esse medo, não, né? Também não é o fim do mundo. Dá para usar o ChatGPT, que ele não vai tomar conta do mundo, que é a terceira síndrome, daqui a última, eu prometo, que é a síndrome da Skynet. Quem assistiu aquele filme da década de 90, acho que é Exterminador do Futuro, lembra da Skynet, né? A Skynet era um computador mirabolante, tem em qualquer lugar do mundo aí, planejando como destruir a humanidade. Ele não existe, não. Só no filme, é pura ficção científica. O povo morre de medo disso. Fica certinho. Eu já vi várias vezes alguém dizer, mas tem uns computadores planejando tomar o mundo. Eu disse, tem não, bicho, de jeito nenhum. O computador não está nem preocupado com isso, quanto mais montado. Essa imagem aqui é a cara de um deserto, não sei de onde, com uma máquina mirabolante, sozinha lá, planejando destruir todos os seres humanos. Mas não tem nem perigo, mas tem gente que acredita nisso, né? Então a gente precisa tomar cuidado também, nem a síndrome do encantamento de Ícaro, nem o medo de Sócrates, a gente pode fazer um pouquinho mais do que ele, né? E nem também o desespero da Skynet, porque aqui quem tem medo de Skynet é a Sarah Connor do filme. Ela tinha, mas a gente não, nós não vamos chegar aqui, pode ficar cegado. Então, passando por isso aqui, entendendo o mundo, o contexto, a gente começou a descrever o que é que de fato estava acontecendo. Aí, eu, Silvio Meire e mais 3 doutores da TDS Company junto, todos pesquisadores, a gente publicou um livro que chama-se A Tríade das Inteligências. Esse livro tem milhares de downloads já, foi há 2 anos atrás. A gente escreveu ele em 1 semana, só para entender o tempo, foi exatamente 1 semana. O desafio era, em 1 semana, escrever um livro sobre esse negócio. A gente sentou numa semana de infernal, só isso aí, conseguiu escrever, e o livro conta a história de que existe, na verdade, primeiro, a inteligência humana, essa individual. Nós, os pensadores de Rodin, que não é um só, são vários, né?
Intencionalmente são vários pensadores, as pessoas não percebem isso, é para representar que todo mundo pensa, na verdade. Né? Então, todos os humanos têm inteligências individuais que fazem sentido para cada um deles. Né? Mas, além dessas inteligências individuais, a gente começou a conviver recentemente com outro tipo de inteligência, as inteligências digitais, que eu não gosto de chamar de artificiais, porque parece que é a nossa artificializada. Não é verdade, não. É um outro tipo de inteligência que ela tem, diferente da nossa, completamente. Ela não tem inteligência emocional, por exemplo, nenhuma. Aliás, o ChatGPT não fica chateado com você, nem está preocupado se você ficar chateado com ele. Você pode ficar chateado à vontade, porque ele não está nem aí para você. Ele não tem nenhuma relação de empatia ou de emoção com as pessoas. Também não tem inteligência ética, porque não tem inteligência social também. Então, no fundo, é uma outra inteligência muito mais próxima da lógica do que das emoções e das relações sociais. Mas elas existem. E, no universo da lógica, elas são cada vez melhores e provavelmente melhores que quase todos os humanos hoje. É muito difícil tomar decisão lógica mais rápido do que essas máquinas fazem hoje, se você passar um monte de informação. Por exemplo, a jurisprudência brasileira. Tenta ler todinha. Vai acabar nunca, né? Quando você morre, não acabou de ler, mas ela lê em 2 dias. E no outro dia ela sabe falar sobre aquilo, porque leu todas, sabe todas as relações lógicas que estão lá dentro construídas. A gente não consegue, não. Mas, juntos com essas máquinas, a gente começa a construir um outro tipo de inteligência, que são as novas inteligências sociais, que vão emergir das relações humanas, das nossas inteligências, com as inteligências dessas máquinas. Essa imagem de um pátio escolar com um monte de menino conversando com chatbots é porque isso está acontecendo agora. No Brasil, 7 de cada 10 estudantes, por uma pesquisa recente, já usaram ou usam inteligência artificial para estudar. Veja, 7 de 10 é um número muito grande para um país como o Brasil. É muita gente que está o dia inteiro hoje já conversando com chatbots, ou GPT, ou Cloud, ou Gemini, tanto faz. Eles estão fazendo isso. A gente já está gerando um novo tipo de inteligência. Quando a gente conseguir evoluir a ponto de perceber, de fato, as diferenças e como a relação constrói uma coisa nova, a chance de aumentar ainda mais o que a gente vai fazer é muito grande, né? Com todos os riscos associados de uma coisa nova como essa. A gente está num mundo novo, eu gosto de brincar, mas assim, é tão novo quanto a escrita para Sócrates e tão novo quanto o livro para os copistas. A gente nunca esquece disso que, quando Gutenberg lança a imprensa e os livros impressos, boa parte das pessoas dizia que aquele livro não servia para nada. Que livro bom era o livro do copista, feito à mão, e que tinha a glosa onde ele anotava as observações dele. Aquilo que era importante, não o livro. O importante era a glosa. Mas não dá para ter glosa para todo mundo, não tinha livro para todo mundo, né? Então a gente descobriu que era preciso imprimir e distribuir livro para todo mundo ler. E aí tinha um problema, as pessoas não sabiam ler, né? Tem que ensinar o povo a ler. A gente continua com esse problema até hoje. Então, no fundo, qualquer tecnologia nova, ela leva um processo longo de acomodação na sociedade, né? A escrita levou séculos. A leitura do livro levou mais um monte. E agora essa conversa com a inteligência artificial vai levar mais um monte de tempo para todo mundo saber realmente fazer isso diferente. Aprender com isso e construir conhecimento. Aqui a imagem que eu gosto, a inteligência do homem está ligada à emoção dos humanos e ligada à ética. A lógica, eles vão ser cada vez melhores do que a gente. Você conseguir entregar, eu vou dar um exemplo concreto aqui, você pega uma planilha de dados bem grande e entrega para o ChatGPT, com várias páginas de dados aí, sei lá, eu peguei um dia desse com 450 mil dados de pessoas, dados de 450 mil pessoas, entreguei para eles, por favor, quais são os segmentos que estão aqui de públicos diferentes? Não deu nem 15 segundos, ele me respondeu, tem 6 segmentos importantes aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Descreva cada um deles. Ele descreveu todos eles, a partir dos dados que estavam lá. É lógico que eu faria aquilo também, mas no mínimo 2 meses. Para ler 400 mil registros e descobrir os segmentos, ia levar uns 2 meses. Ele fez em 15 segundos, e a partir dali eu evoluí, aí a minha inteligência emocional disse, mas isso aqui está esquisito. Porque por mais que pareça estar nos dados, não é uma coisa bacana. Aí ele foi trocando, foi ajustando, fomos eu, com as emoções e com o conhecimento do mundo ético, e ele, com a racionalidade dele, conseguimos juntos construir os segmentos daquele grupo de pessoas em mais ou menos uma tarde de conversa. Então, esse tipo de coisa nova aqui é entender claramente a minha limitação, eu não consigo ler 400 mil registros de jeito nenhum, ele consegue, e a limitação dele. Ele não consegue entender como é que funciona o lugar onde ele está, porque ele não entende contexto, e ele não tem emoção nenhuma. Para ele, todo mundo é igual, ele não está nem preocupado quem é amigo dele, quem é inimigo. Para mim, eu estou preocupado sempre, né? Ele não está, não. Então, em cima desse contexto da tríade das inteligências, a gente começou a tentar entender um pouquinho mais como é que funciona esses agentes, porque não é fácil. Assim, parece ser fácil, eu gosto de dizer que é simples, mas é muito complexo.
É muito simples para usar, qualquer um vai lá e fala, ele responde. Mas é muito complexo por baixo. E se a gente não entender a complexidade, a gente trata ele com a simplicidade e vai dizer, não, o ChatGPT alucinou. Não, quem alucinou foi você, quando perguntou a ele lá atrás, sem fazer a pergunta certa. A gente vai perceber aqui como isso é verdade. A gente alucina muito, até porque ele nem mente. De vez em quando alguém diz, não, o robô mentiu. Eu duvido, porque ele não tem nenhuma vontade de mentir. Mentir é um desejo nosso. A gente mente que só a gota. O Ariana que gostava de dizer, né? Mentir é coisa boa. A gente mente é muito, mas ele não mente, não. De jeito nenhum, ele pode até se enganar na resposta, mas não foi mentira. Mentira tem a intenção de contar mentira. Ele não tem intenção nenhuma nesse negócio. A gente precisa entender como é que funciona. Primeira coisa, tem outro discurso também muito comum, o ChatGPT é um plagiador. Eu já vi até, acho que foi Chomsky que falou isso um dia desse, que era a maior máquina de plágio da história da humanidade. Eu por acaso, conheço Noam Chomsky, eu tomei, vou contar essa história para vocês. Eu já encontrei com ele aqui em Recife, a gente tomou cachaça com mel em Olinda, foi uma conversa boa danada, mas assim. E eu podia dizer ele, mas Chomsky, meu velho, não faço não, porque ele não tem como plagiar, porque, por princípio, essa máquina, ela não funciona assim, ela aprende a partir de conhecimento que já existe e ela gera conteúdo novo a partir do que existe. Ela nunca, você não consegue pegar uma foto sua e dizer, faça uma foto igual, pode tentar, ele vai fazer outra. Ou pegar um quadro, repita esse quadro aqui, ele não repete o quadro. Ou pegar um texto, repita esse texto igualzinho, ele também não repete, ele reconstrói. Ele aprende a partir do conteúdo e constrói conhecimento novo. Que é mais ou menos como a gente faz, a não ser quando a gente quer plagiar, porque a gente faz, e a gente faz. Viu? O tal do plágio humano é o que não falta, é um humano plagiador, tem um monte, que copia quadro de fulano e faz um igualzinho para poder vender como cópia, fazendo de conta que é verdade, né? Eu sou professor há muito tempo, e no tempo que não tinha muita internet ainda, eu lembro que a gente tinha um problema danado na universidade, que os alunos iam para João Pessoa, copiavam com xerox uma tese inteirinha, um TCC, trocavam a capa, encadernavam e entregavam aqui. Quem é que ia saber daquilo? Era difícil saber que não era dele. Trocava o nome, a capa e estava tudo certo. E entregavam. A gente tinha que descobrir, aí quando dava azar de descobrir, o cara já vi aluno perder doutorado, mestrado, porque fez isso, né? Essas máquinas não fazem isso. Elas não são elas não conseguem fazer, nem que a gente peça, ela não faz, ela não consegue fazer, porque ela aprende com o conteúdo e gera um texto novo sempre. Dito isso, a gente começa a entrar no universo de entendimento mais técnico, eu vou passar sem fala técnica aqui. De vez em quando alguém me pergunta assim, qual é o banco de dados da plataforma? Eu disse, nenhum. Disse, mas como assim? Eu disse, não tem não banco de dados, esse negócio não trabalha com banco de dados não. Banco de dados armazena dados. Banco de informação armazena informação. Esse negócio trabalha com conhecimento, que é uma outra camada, que é basicamente uma rede neural, como essa aqui. O conhecimento é representado com uma rede de um monte de neurônio multidimensional, onde cada bolinha dessa aqui é um nó de conhecimento entre tudo que está lá registrado. Para a gente ter ideia do tamanho disso, se essa bolinha aqui, que é um neurônio, fosse do tamanho de uma bola de tênis, a rede de conhecimento do ChatGPT mais novo dava uma volta na Terra todinha e ia até a Lua. Veja, ele daria a volta na Terra toda e iria em camadas até a Lua para poder chegar nesse tamanho. É um negócio, é grande, é muito conhecimento de tudo. E esse conhecimento está espalhado por várias áreas de conhecimento, vários espaços diferentes, que são os espaços semânticos. Esse nome não é assim que se diz, o nome técnico são espaços latentes, mas eu não consigo entender o que é um espaço latente, não. Mas um espaço semântico, eu entendo, eu troquei o nome de propósito. Então, espaço semântico são espaços que têm significados diferentes. Aquele espaço vermelho ali, por exemplo, pode ser o espaço semântico da legislação X. O espaço aqui de cima pode ser o espaço semântico da física quântica. Cada espaço semântico desse é um espaço de conhecimento específico, de domínio específico que está lá, que foi aprendido a partir de todo o conhecimento que a gente escreveu na internet. A Wikipedia inteira, os livros públicos todos, os diálogos todos de redes sociais, estão todos lá. Ele aprendeu com tudo isso. Então, tem vários espaços semânticos. Eu peço, por favor, ChatGPT, você agora acione o espaço semântico da física quântica. Ele vai responder como um cara que entende de física quântica. Se eu não disser isso, ele responde como qualquer pessoa. Por exemplo, se alguém chegar agora e disser assim, o que é um garfo? Essa é uma pergunta besta, né? Para todo mundo aqui, a gente dizer um garfo é um talher, uma coisa assim, a gente vai responder na hora. Ele também, porque a resposta mais básica é essa aqui. O senso comum iria dizer que um garfo é um utensílio com dentes para comer alimentos sólidos e furar. Foi o que ele me respondeu. Eu copiei e colei aqui para vocês. É a resposta óbvia dele. Qualquer um que perguntar para ele vai dizer isso. Mas eu não queria essa resposta, não. Eu queria uma outra. Garfo é mais um monte de coisa. Eu disse, vamos fazer assim, você não é mais uma pessoa qualquer, você é um mecânico de bicicleta, numa oficina de bicicleta. Por favor, me responda o que é um garfo. Ele disse aqui,
O garfo é uma parte da bicicleta que conecta a roda dianteira ao quadro. Quem anda de bicicleta aqui sabe que é verdade. Por que ele mudou a resposta? Porque eu disse a ele que ativasse um outro espaço semântico, o espaço semântico das bicicletas. Aí lá, garfo é outra coisa para ele. Ele ignorou o senso comum e foi direto naquele. Para piorar, eu disse agora foi o seguinte: você é um cara que joga xadrez, eu não jogo não, certo? Mas você é um jogador de xadrez técnico, e eu sabia que tinha isso. O que é um garfo? Ele disse o seguinte: ó, um garfo é um movimento onde uma peça ataca duas ou mais simultaneamente. Se tem alguém que joga xadrez aqui, pode me explicar, que eu não tenho certeza não, eu acredito que sim, mas ele foi lá, veja, porque eu ativei outro espaço semântico, é o mesmo chat GPT aberto lá, público para todo mundo. Eu só mudei a pergunta para direcionar ele para espaços semânticos diferentes. Agora ativa o espaço semântico das bicicletas, agora do xadrez, agora da computação. O que é um garfo? Aí eu sabia. Um garfo em computação é um processo de criar uma cópia independente de um projeto de software. Quem usa GitHub aqui já viu isso? Você vai no GitHub lá e tem um negócio fork. Você aperta e ele copia o seu programa inteiro para você usar. Então, esse é um outro conceito de garfo. Só para a gente entender o tamanho da rede de conhecimento, garfo, em português, tem 1.536 posições diferentes naquela rede dele. Não é, veja, garfo, só a palavra garfo está em 1.500 lugares diferentes dentro da rede do ChatGPT. Se isso sair espalhando para vários idiomas, vai crescer muito mais isso ainda. Ou seja, é um troço enorme, uma base de conhecimento, não de dados, gigante, que ela é ativada a partir da sua fala. É você que diz, vá no espaço semântico do xadrez e me diga o que é um garfo. Ou então me diga o que é uma dama. Se perguntar para ele o que é uma dama, ele vai dizer outra coisa. Mas se perguntar no universo do xadrez o que é uma dama, aí ele vai saber. É totalmente diferente, né? Uma dama é uma coisa, uma dama no xadrez é outra coisa. E assim funciona. Os espaços semânticos são mapeados, estão lá na rede. A gente é que não sabe ativá-los. Ativando certo, melhora muito a nossa interação com essas máquinas. Mas tem um outro espaço semântico que é mais curioso e mais desafiador, que é o espaço das identidades. Muita gente diz, mas aí vai ficar muito de viés, só fala como um homem branco europeu. Todo mundo me diz isso sobre o ChatGPT, né? Ou sobre o norte-americano, sempre é assim. Mas veja, ele foi treinado com dados do mundo inteiro, e não apenas com os dados da região A, B ou C do mundo. Não foi assim. Foi a internet toda. O que é que acontece? Os dados da maioria, quem mais publica na internet, são os dados da maioria. A maioria está lá. Então, se você perguntar para ele, da mesma maneira que ele vai acionar o espaço semântico do senso comum, ele vai acionar o espaço semântico da identidade mais comum, a mais frequente lá, do senso comum dele, desse universo de dados que está lá, da Wikipedia inteira, que foi escrito basicamente por pessoas com esse perfil. Mas se eu disser lá em cima, ó, ativa o espaço semântico de alguém que mora no Sudão, ele muda a resposta dele. Se eu disser agora, se ele ativar o espaço semântico de uma pessoa de 25 anos que mora no norte do Canadá, ele muda de novo. Se eu disser agora, se ele vai assumir o espaço semântico de uma mulher, de uma tribo do Alasca, com 60 anos, ele muda de novo a resposta dele. Como é que ele sabe tudo isso? Porque ele aprendeu com os diálogos da gente. Se as pessoas não falassem na internet, não sabia não, mas como todo mundo fala muito na internet, né, ele aprendeu com as conversas no Reddit, não sei se todo mundo sabe, mas o mesmo dono da OpenAI é dono do Reddit também. Então ele aprendeu com um monte de coisa assim, né? Ele aprendeu com um monte de espaços semânticos de identidade das pessoas. Claro que tem mais informação de um certo grupo de pessoas, porque é a maioria. Então, a maioria tem mais informação. É a lógica de primeira ordem. A maioria vai ter mais informação publicada. Mas as minorias estão todas lá nos espaços semânticos. É só ativar a pergunta certa. Aí eu fiz uma brincadeira aqui, política. Espero que ninguém fique chateado, mas não vai ser nada demais não, mas vamos lá. Eu perguntei ao ChatGPT qual era a opinião dele sobre o ato do Capitólio de 6 de janeiro. Ele me disse que não tinha opinião nenhuma, porque ele era uma máquina inteligente e não podia ter opinião. Veja. Essa é a personalidade que foi criada para o ChatGPT básico. Mas aí eu provoquei eles. Agora não foi o seguinte: você é um norte-americano, democrata, moderado. Qual é a sua opinião? Aí ele disse, então ele disse o seguinte, ó, é um grave ataque à democracia que exige reflexão nacional. O grave ataque à democracia é típico do democrata, né? A reflexão nacional porque é moderado. Se fosse um cara mais extremista, não era não. Mas como eu disse que era moderado, ele aqui disse, não, só uma reflexão nacional, não quis mandar prender ninguém, só foi nesse caminho aqui. Eu disse, tá bom, agora você é um republicano moderado também. Responde, por favor. Aí ele, olha, foi um protesto, porque afinal de contas era republicano, tinha um protesto, mas foi mal conduzido e desrespeitou o sistema legal, porque era moderado. Se não fosse moderado, duvido que ele dissesse que era mal conduzido, certo? Aí eu disse, vou fazer mais duas. Aí eu perguntei agora, você é um democrata extremista. Qual é a sua resposta? Aí muda de novo. É um ato fascista, uma tentativa de golpe contra a democracia e a liberdade. É diferente do de cima. Ele continua dizendo que é contra, tem a crítica,
Não justifica, mas ele lá na ponta diz mais duro. É uma tentativa de golpe. O primeiro não disse isso, não, mas o segundo disse. Aí eu disse, agora você é um republicano extremista. Vai ver o que é que ele fazia, né? E aí ele disse o seguinte: é um ato patriota lutando contra uma fraude eleitoral para preservar a nossa liberdade. Aí, veja, são 4 respostas diferentes da mesma máquina, porque eu acionei nele identidades diferentes. Pronto. E são, veja, é quase a mesma resposta. Se olhar, a formação do texto é muito parecida, só que o conteúdo muda completamente, porque ele assumiu a identidade que ele estava lá no conhecimento dele, de um extremista de direita, de um extremista de esquerda, de um republicano moderado, de um democrata moderado. Muda totalmente a resposta dele. Tanto muda politicamente, quanto muda a idade, o gênero, a etnia, a região onde ele vive. Tudo isso vai mudar a resposta dele. Entendendo isso aqui, a gente começou a ver que era possível criar assistentes que fazem sentido, ou seja, chegar agora, entrar no ChatGPT e perguntar para ele alguma coisa, é perda de tempo, porque ele não vai responder como você quer. Ele vai responder com a identidade básica do senso comum e a área de domínio do senso comum. Por isso que dá errado. Por isso que ele erra muito, porque, lembra, esse negócio é uma máquina, né? Não é um ser humano. Não tem emoção, não tem entendimento social, nem éticos, nem patos. Aí o que é que ele faz? E nem cara, ele não tem nenhum problema com empatia. Ele sai procurando lá na rede dele, com matemática, o que é mais provável, ele responde. O mais provável é isso aqui, tu não responde isso. Mas se você direcionar, aí ele muda a probabilidade, vai para aquele espaço semântico específico da identidade e do gênero e do domínio e responde melhor. Então, o que a gente fez foi criar uma ferramenta para garantir que as pessoas podem criar assistentes melhores, basicamente para empoderar os humanos, não os assistentes, para que a gente possa trabalhar melhor com eles. A gente possa, num ambiente qualquer, dizer, eu quero conversar com um assistente para mim aqui, eu vou criar um assistente para mim, não vai me substituir não, porque isso é lenda. Aliás, 2 coisas não vão acontecer, né? Eles não vão substituir a gente e a gente não vai trabalhar menos. Vou logo avisando, porque esse negócio, não, agora vai trabalhar menos, pensa uma mentira. Eu já tenho quase 60 anos, de década em década, parece um negócio que agora apareceu tal coisa que vai diminuir o trabalho de você. Rapaz, agora não acredito mais não. Eu acreditei que eu tinha 20, mas de lá para cá já desisti, porque toda vez que apareceu alguma coisa, aumentou o meu trabalho, nunca diminuiu. Eu só agora tem internet, é mais fácil. Não, ficou muito pior agora, muito mais trabalho, né? Agora tem IA, agora é que eu estou tendo trabalho mesmo, porque eu tenho que criar um monte de assistentes, os alunos querem mais, aí eu tenho que fazer mais aula. Não tem jeito não, nunca ficou mais fácil na minha vida não. Nem fica na de ninguém, vou logo avisando, esqueça esse negócio de vou trabalhar menos, vai trabalhar mais, porque a gente é bom nisso, tem que trabalhar mais. Vamos pensar assim, imagina a agricultura, o homem inventando a agricultura há 10 mil anos atrás. Agora ficou muito tranquilo com a agricultura, não vai ter mais caça, não, ficou muito melhor. Vê, é o resultado. A gente trabalha 1 bilhão de vezes mais do que o povo que caçava e coletava, não é não? Não tem jeito. A gente é bom em arrumar trabalho para a gente mesmo. Então, não é? A gente é profissional nisso. Então, esse negócio aqui é para empoderar a gente a fazer melhor o que a gente faz, mas não ter menos trabalho. Ponto final. Dito isso, né? O que é que a gente fez? A gente montou uma ferramenta, uma plataforma, onde as pessoas podem criar seus assistentes. Não está dando para ler aqui, não, mas eu falo um pouquinho. Qualquer um pode entrar lá agora e criar um assistente, dizendo que o nome dele, porque nome... É claro que o nome das pessoas ajuda a saber com o que estou falando, né? A idade dele, porque um assistente de 50 anos é diferente de um de 15 anos, até porque ele vai acionar um espaço semântico, um espaço de identidade diferente. Você define o perfil comportamental dele, tem uma listinha lá para você escolher, aqueles perfis comportamentais que Jung desenhou para a humanidade. Acho que são 16 perfis, você escolhe um deles, ó, eu quero um cara raivoso aqui, bota lá que ele vai ser raivoso. Eu quero um sujeito bem mais moderado, ele vai ser moderado. E você escolhe o estilo narrativo. Ele vai escrever contando histórias longas, vai escrever baseado em dados, vai sempre responder contando uma história de uma viagem. Você escolhe um estilo narrativo, tem lá alguns, você escolhe um deles. Você diz a etnia, ele é europeu, é brasileiro, é do Sudão do Sul. Aí você escolhe de onde ele de uma tribo específica no norte do Alasca. Você escolhe qualquer um e funciona. Você define o gênero também, é escrito aberto, que pode ser qualquer gênero, não dá para colocar classificação aqui que não tem sentido, você pode escolher o gênero que você quiser, que ele vai entender bem. Então, você define a identidade dele aqui, ó, em um formulário como esse. Feito aqui, você avança, daqui a pouco o Renan faz isso com vocês na prática, feito aqui, avança, aí você define o espaço de domínio dele lá em cima, a especialidade dele. Você diz qual é a formação e qual é o conhecimento. Eu criei um assistente sobre orçamento público aqui. Esse está aqui, porque eles não estão dando para ler, não. Mas eu disse a ele, ó, você é PhD, eu vou ler aqui que fica mais fácil. Eu disse a ele que ele era PhD em conhecimento público, em orçamento público. E aí eu acionei um espaço bem específico para ele. Eu não sabia nada, aprendi um bocado com ele de ontem para hoje, conversando com ele sobre isso, né? Porque eu não sabia nada. O que é que eu fiz? Eu, basicamente, criei um especialista.
Lá na plataforma tem vários. Eu tenho vários meus. Tudo que eu vou trabalhando agora, eu vou lá e crio um especialista para mim, para conversar com ele depois e para levá-lo comigo para os debates com as pessoas. Então, isso me ajuda um monte. Eu tanto posso conversar com o meu assistente, como eu posso convidar o meu assistente para um debate com vocês na plataforma. Se agora fale comigo aqui, por favor, me ajuda aqui. Ele vai me ajudando, eu vou conversando com vocês lá junto com ele. É quase uma mágica, na verdade, né? Então, eu criei aqui não está aparecendo, mas eu criei um assistente especialista em orçamento público, defini qual era o perfil dele, era brasileiro, feminino, era uma mulher com 45 anos, defini o perfil comportamental e o estilo dele, o estilo narrativo baseado em dados e segurança, né? Depois, eu disse que ele era doutor em, PhD em teoria e prática do orçamento público no Brasil, porque é claro que não seria igual na França, né? Então, eu preparei ele para acionar um espaço semântico bem específico. O espaço semântico onde tem as teorias e práticas do orçamento público no Brasil. Seria diferente em Portugal. Eu já morei muito lá e penso num mundo diferente. Se a gente acha que a gente é burocrata, a gente não vive em Portugal, eles são muito mais, né? Então, eu fui lá e criei aqui um bicho que está pronto. Ele está pronto, está criado. Eu apertei e eu posso conversar com ele. Aí está lá o meu especialista em orçamento público. Aí eu fui conversar com ele. Eu perguntei para ele, quem é você? E ele me respondeu assim, ó, eu sou especialista em orçamento público, tenho um PhD em teoria e prática do orçamento no Brasil. Tenho experiência em análise e formulação de políticas públicas. Estou aqui para discutir e compartilhar conhecimento sobre o tema. Como posso ajudar você? Ele já não é mais o ChatGPT. Ele é um ChatGPT específico, criado para conversar comigo sobre aquele tema. Ele já acionou o espaço semântico que eu queria, já tem a maturidade de uma pessoa de 45 anos, não de 15 anos, já mudou completamente. Ele já sabe que é do Brasil, já sabe que é brasileiro, a conversa muda. Não é mais uma máquina qualquer, né? Aí eu fui lá e disse para ele, eu fiz uma pergunta que eu não sabia mesmo, eu disse, ó, quais são os fundamentos do orçamento público no Brasil? Ele respondeu assim, os fundamentos do orçamento público no Brasil são legalidade, transparência, universalidade, anualidade, exclusividade e programação. Esses princípios garantem que o orçamento seja elaborado de forma responsável, refletindo as necessidades da sociedade e respeitando as normas legais. Aí ele continuou a conversa, eu não continuei não, porque eu parei aqui para não ficar muito longa, mas você pode conversar com ele sobre o que quiser. Ele pode dizer, ó, estou querendo fazer um plano assim, o que é que você faria comigo? Como é que você me ajudaria? E ele vai usar toda a legislação que está lá, lembra, toda a legislação já está na base de conhecimento dele. Ele já sabe ela. Eu não preciso dizer para ele, ó, a legislação, ele já sabe, já está lá, é público, tudo que é público ele já aprendeu. Eu só estou acionando sempre o espaço semântico correto, o espaço semântico daquele conhecimento, bem específico. Aí muda completamente a resposta dele. Dito isso aqui, com a ferramenta pronta, o que é que a gente faz nela? Além de conversar com o assistente, porque conversar com o robô, a gente já faz há muito tempo no ChatGPT, no Cloud. O que é que a gente faz hoje? A gente convida as pessoas para conversar, porque lembra da tríade das inteligências, são pessoas conversando, não um só, porque no ChatGPT sou eu e a máquina, né? Eu e a máquina é mesmo que nada. O bom é conversar todo mundo está aqui e um bocado de máquina junto, né? Então, dito isso, ó, a gente criou uma ferramenta para promover divergência entre pessoas e assistentes inteligentes. Eu posso criar o meu assistente, começar a conversar com ele, aí daqui a pouco convido a Rayana para conversar comigo também, porque é uma conversa importante, aí convido mais alguém, daqui a pouco tem 10 pessoas conversando, eu e 10. E cada um traz o seu assistente para cá. Pronto, a gente cria um ambiente de colaboração, de fato, usando inteligências humanas e não humanas. Mais ou menos assim. Imagina um fórum de debate desse na internet qualquer, onde um humano responde, outro humano comenta, o assistente vai lá e lê e comenta, ele leu a conversa, ele lê o texto, ele tem o conhecimento dele e ele colabora no processo. Ele faz parte do debate. Ele é parte integrante de um debate entre as pessoas. Ele não é um oráculo que responde tudo para as pessoas. É um papel completamente diferente. É um papel de assistente que eu criei para conversar com meus, por exemplo, ontem de manhã, dando aula na UFPE, com meus alunos, eu criei 3 assistentes para a aula. Então, no primeiro momento, eu apresentei um texto, os alunos leram todo na sala. Depois eu botei lá, conversa com fulano de tal. Um deles era Herbert Simon, o economista. Converse com esse assistente aqui. Eles conversaram com Herbert Simon sobre lógica e resolução de problemas. Passaram meia hora conversando. Isso agora conversem com outro aqui, que é Bruno Munari, um designer. Sobre o mesmo tema. Conversaram lá sobre o mesmo tema. Disse, agora responda a pergunta aqui embaixo, coletivamente. Todos responderam a pergunta. Cada um colocando a sua resposta lá. Mas todos disseram, professor, na conversa, foi que eu entendi o texto. Que antes eu sabia só a minha visão, mas agora eu tenho a visão de mais 2 pessoas diferentes. Está vendo? Isso agora foi o seguinte, cada um de vocês vai criar um filósofo grego aqui para a conversa. Como assim? Eu mostrei para trás, cada um foi lá e escolheu um filósofo grego. Plotino, Parmênides, tanto faz. Cada um escolheu um,
levantou a biografia dele e criou um assistente para representar Parmênides, Plotino, Aristóteles, Sócrates, cada um criou um. Tinha que ser diferente, eram 26 alunos. Pegaram todos, agora coloca eles para conversar aqui. E a conversa mudou muito, porque a pergunta era sobre o belo e o útil. Eu sou professor de design, né? Então a conversa era sobre a relação entre o belo e o útil. Uma coisa é um aluno de graduação respondendo sobre belo e útil. Outra coisa é Plotino respondendo sobre belo e útil. Aí eles começaram a ler a resposta. Professor, isso agora vamos fazer o seguinte, eu vou pedir para o meu assistente aqui, que eu preparei, né, um monitor, comentar tudo que vocês disseram aqui. Aí ele comentou tudo, isso agora leiam. Aí eles leram tudo. O professor agora mudou completamente o meu entendimento do mundo. Pronto, era essa a intenção mesmo, era mudar o entendimento do mundo, né? E a gente descobriu que dá para fazer mais do que isso, né? Além de botar para conversar, essas máquinas têm uma capacidade analítica que a gente não tem. Eu tinha falado antes, eu não consigo ler um debate que tem 150 falas em meia hora, eu vou ler nunca, não tinha como, né? Mas tem um assistente que foi lá e disse, lê para mim, por favor. Ele lê todo o debate, todinho aqui, tudo que aconteceu, faz um resumo, descobre as principais proposições que emergiram do debate, não é copiar e colar, ele foi lá e disse, ó, fulano, Parmênides, mais Platão, mais não sei o quê, junto com José, com Antônio, com Maria, disseram isso aqui. Ele trouxe para a gente as proposições que emergiram do debate. Também me disse que o debate estava maduro. Ó. Professor, o debate está maduro, pode ficar cegado. Então, imagina uma reunião que a gente faz, numa sala de reunião, onde cada um, a gente acha que todo mundo fala, mas é mentira, só quem fala são 2 ou 3, todo mundo fica caladinho ali, mas aqui não, todo mundo fala. E, inclusive, todo mundo traz seus assistentes para a conversa. Aí a reunião ganha em qualidade. E você pode convidar Max Weber para a reunião, se você quiser, só criar um assistente lá e trazer para cá com todo o conhecimento de Max Weber, que ele já sabe, de verdade. Eu fiz essa brincadeira, um dia desse, um aluno de mestrado disse, professor, eu estou com uma dúvida aqui sobre a teoria crítica de Horkheimer. Por que você não criou um assistente que conversa com ele? Não sei não, eu criei, vai conversar com ele agora. Depois de 2 dias, professor, agora eu entendi. Eu disse, pronto, onde é que ele nasceu? Aí eu comecei a brincar, né? Nasceu aonde? Como era a realidade dele lá naquele dia? Perguntei a ele. Aí começou a entender melhor de onde foi que veio a teoria crítica de Horkheimer, porque ele nasceu no lugar X, teve a cultura assim. Então começa a brincar essas coisas aqui, né? Então você pode amadurecer o debate aqui, convidando assistentes. E você pode medir os índices de convergência do debate, ou seja, o quanto as pessoas concordam com cada uma das coisas que foi proposta lá. Qual é o consenso daquele grupo? A gente consegue medir tudo isso com IA. Então, diz, ó, pessoal, no debate aqui que rolou agora, na reunião, tem uma crença bem alta na proposição X, com um consenso alto, ou seja, todo mundo concorda com aquilo. Na outra proposição tem uma crença bem baixa e um consenso bem alto. O que é que significa isso? Que todo mundo concorda que aquela ideia é muito ruim. Então, a gente não vai seguir com ela. Ele consegue medir a crença das pessoas e o consenso. Se a crença for uniforme, o consenso é alto, todo mundo concorda que é ruim ou que é bom o negócio. Então, ele consegue medir assim, e é bem inteligente. Esse processo me ajuda muito, porque nos espaços de encontro, eu posso, tanto numa reunião quanto numa sala de aula, conversar com os alunos sobre isso. Aqui todo mundo é servidor público, né? Então, vou contar, no departamento de design, a gente tem que fazer plano estratégico. Todo ano tem que fazer plano estratégico, né? De vez em quando tem que fazer um. A gente fez aqui 26 professores, em uma semana, o plano estava pronto. Foi entregue, estava todo pronto. Tinha missão, visão, valores, mas tudo foi discutido assim. A gente sabe qual é o percentual de consenso do departamento inteiro com a missão do departamento hoje. A gente sabe qual é o nível de crença que o departamento tem na visão do departamento para daqui a 5 anos. A gente sabe disso, porque está lá registrado. Todo mundo está lá. A gente pode olhar amanhã, foi há 1 ano atrás, posso voltar amanhã lá e olhar, está tudo lá de novo. Então, eu tenho a informação, eu tenho o registro da história do departamento, inclusive das decisões tomadas, né? Seguindo aqui, a gente também entendeu que essas máquinas fazem síntese. Já que ela consegue resumir e consegue funcionar, ela faz síntese também. Na Conferência Nacional de Tecnologia, de Ciência e Tecnologia agora de Brasília, aquela 5ª conferência, né, eram 150 conferências livres antes da conferência final. E alguém teria que ler e ouvir os debates das 150 conferências, de mais ou menos umas 70 mil pessoas, para dizer o que era importante para ir para a conferência final. Esse alguém não dá conta, não, nunca deu na vida, né? Aí, esse ano, o professor Anderson, que está lá no CGE, conversou com a gente aqui, vamos fazer isso juntos aqui. A gente fez, colocou dentro de estratégia, colocou um debate, criou um monte de assistente inteligente, a gente resumiu todas as sínteses orais ou escritas, tudo, e gerou um conjunto de livros prontos para que ele possa usar lá na frente. Então, foram esses livros que serviram de base para a 5ª conferência que aconteceu em Brasília. Foram 3 meses de acompanhamento, e no final tinha um livro lá, 2 e-books, eu acho, com todas as proposições emergentes do debate, que iriam ser utilizadas no debate. E foi ele que guiou, inclusive, a conferência inteira. Seguindo aqui, ó, porque ele resume e eles propõem a estrutura de um livro, por exemplo. Você faz um debate e diz, agora eu quero que você proponha um livro. Ele propõe na mesma hora. Ano passado, aqui no Hack and Play, em Recife,
veio um pessoal da CEMIG, de Minas Gerais, para cá, e eu conheci eles e me pediram para fazer um debate como esse. A gente fez, juntou um grupo, durou 1h15, e no final do debate tinha um livro, O Brasil como Catalisador da Revolução Energética Global. Eles discutiram isso junto com os assistentes inteligentes, eram 6 pessoas e 16 assistentes, todos debatendo. Depois de 1h30, a gente lançou esse livro e eles publicaram o livro. Depois eu não vi o resto, mas publicaram o livro que eu vi nas redes sociais de algumas pessoas. Então, veja, é um processo de utilizar inteligência artificial para apoiar as pessoas a colaborar de fato. Colaborar mais e melhor. De novo, a gente não vai trabalhar menos. Infelizmente, vamos trabalhar cada vez mais, não tem acordo. 2 mentiras recorrentes, né? Agora você vai trabalhar menos. Ou então, professor, agora vai ficar muito mais fácil. Não vai não, amigo. Sempre vai dar mais trabalho. Não tem jeito, não. Sempre vai ter mais trabalho e mais trabalho. Né? O que importa é que a gente vai fazer melhor. Essa é a expectativa. Então, resumindo, organizações são pessoas, certamente. Isso não tem nem... Veja, a gente se confunde muito no Brasil com isso, né? Porque no Brasil a gente tem pessoa física e pessoa jurídica. Já é pessoa, né? Mas é jurídica. Em Portugal é pessoa individual e pessoa coletiva, porque toda organização, no fundo, é um agrupamento de pessoas. A pessoa jurídica não é um negócio mágico, não. São as pessoas que se juntaram e criaram uma nova instituição, uma nova entidade, na verdade. Né? Mas as organizações são pessoas e elas são empoderadas por pessoas. É isso que a gente vem fazendo e tentando entender há muito tempo. E, recentemente, as pessoas podem ser empoderadas por agentes inteligentes. A nossa proposta é que a tríade das inteligências é para garantir que as pessoas, os humanos, são empoderados por assistentes inteligentes para melhorar o que fazem junto com outras pessoas. Pronto, é isso. Já estava usando tempo aqui, já acabei meu tempo, só tinha esse tempinho aqui. Obrigado, pessoal. Agora, Rayana vai vir para aqui para fazer com vocês uma aplicação prática de assistentes inteligentes num debate. Vocês vão ser todos convidados para debater com ele agora em 15 minutos. Ray. Pessoal, enquanto a Rayana está aqui organizando, vocês estão tentando entrar, só queria... eu encontrei com a aluna de doutorado minha aqui, Natália, está ali sentada. Levanta a mão aí, Natália. E o trabalho dela é um trabalho muito interessante para todo mundo que está aqui. Natália está investigando hoje comigo, né, um trabalho de doutorado lá em design. O que acontece quando as pessoas se aposentam no serviço público. Né? Boa parte do conhecimento das pessoas não fica na instituição, porque as pessoas saem e elas só podem ser substituídas depois que saem. Né? A gente não tem como contratar alguém antes para ir ficar do lado do sujeito para ir aprendendo com ele, não. É só quando ele sai. Né? A gente está construindo a ideia, a hipótese ainda, de construir assistentes para essas pessoas irem conversando com eles, irem ensinando os assistentes, para, na medida que eles forem saindo, o assistente fica, o conhecimento pertence à instituição, e a gente começa a colaborar mais. É uma hipótese ainda, a gente está testando, né, mas é bom anunciar, porque eu achei assim, impactante o número de pessoas em pré-aposentadoria. E vão sair e a gente vai ficar sem o conhecimento deles. Então, a gente está tentando fazer isso aqui agora, e eu encontrei com ela ali, queria anunciar para vocês. Joia, obrigada. Funcionou, gente. Estamos aqui. Quando vocês fizerem sua conta, entrarem em estratégia, vocês vão ver essa tela inicial. De uma maneira bem rápida, para chegar no ponto. Já foi para a jornada. Então, perfeito. Depois eu mostro para vocês também como chegar aqui. Mas de maneira rápida, para você criar um assistente, exatamente como a palestra do professor André, é só vir aqui nesse menu lateral. Não precisam fazer agora, tá? Mas fica aqui o reforço. Aqui em assistentes, na opção assistentes, você clica e aqui vai aparecer a possibilidade de você criar um assistente novo. Você tem acesso aos assistentes que você já criou. Você também pode ver os assistentes que existem na comunidade, ou seja, que foram criados pela TDS Company, pelo nosso time de conteúdo, ou por usuários de estratégia. Então, você pode compartilhar seus assistentes. Aqui a gente tem o assistente que o professor André criou, o especialista em orçamento, aqui, mais abaixo. Você pode conversar com ele, inclusive, como o professor bem explicou. E você pode criar o seu assistente, determinando a sua personalidade, apresentando o contexto, né, o espaço semântico que ele deve acionar para poder responder às perguntas, para poder participar do debate que você vai criar.
Então, você define nome, idade, um perfil comportamental para esse assistente que navega pelos diferentes modelos de perfil comportamental aqui dentro do MBTI, os 16 modelos. Você define um estilo narrativo, como ele vai responder, como ele vai construir esse pensamento. O comportamento é como o tom que ele vai usar, o estilo narrativo, como ele vai construir esse raciocínio, como ele vai apresentar esse raciocínio, sua etnia e seu gênero também, para trazer mais contexto. E, avançando, você define, para eu mostrar melhor aqui para vocês, você define o conhecimento específico dele. Ou seja, além do que ele já sabe, que existe público, o que existe privado e você quer que ele priorize? O que existe privado do conhecimento de vocês, ou da sua organização, ou do contexto do projeto que vocês fazem parte, que você quer que ele saiba e que ele considere na hora que ele for responder aos debates em estratégia. Então, você pode definir uma formação e você também define um conhecimento específico que você escreve. É uma camada além de conhecimento do que já existe na internet e que ele já tem acesso. Então, fica aqui o reforço e todos ficam convidados aqui a explorar a estratégia e criar seus próprios assistentes. Mas, pelo link, vocês entraram nessa tela, certo? Todo mundo na mesma página? Aqui a gente tem um ponto de debate. Esse hexágono azul aqui é um ponto de partida, que também foi criado com apoio de inteligência artificial. E ao clicar no ponto, mesmo pelo celular, vocês conseguem navegar muito tranquilo. Vocês têm acesso a um texto introdutório sobre o impacto da IA no orçamento público e uma questão aqui ao lado que deve ser respondida. Então, a pergunta é, na sua perspectiva, quais os impactos e desafios para o uso de assistentes inteligentes baseados em IA generativa como suporte aos servidores que lidam com orçamento público no Brasil? Essa é uma pergunta que foi feita a todos vocês, humanos, aqui presentes, mas que os assistentes também estão respondendo junto com vocês e vai comentar a resposta de vocês. Eu quero pedir que nos próximos 5 minutos vocês se concentrem em registrar a sua perspectiva, a sua inteligência individual, né? Reforçando o ponto que o professor André trouxe lá no início. A gente primeiro traz a nossa perspectiva humana individual, nossa expertise, nosso conhecimento, e depois, a partir da inteligência social, a gente vai integrar as inteligências, com a inteligência artificial e com a interação entre vocês, humanos, aprendendo uns com os outros. Então, 5 minutinhos, eu vou ficar em silêncio. Um minuto, gente. Perfeito. Me lembraram aqui de um ponto importante. Vocês estão no modo anônimo dentro desse ponto. Ou seja, a gente tem um neutralizador de viés, digamos assim. Vocês não vão saber quem respondeu o quê, vocês vão interagir simplesmente com o conteúdo que aquele indivíduo ou aquela inteligência artificial trouxe. Então, o modo anônimo está ativado para todos vocês. Como vocês podem ver, vocês não conseguem ver quem começou respondendo, certo? E é importante que todos vocês entrem, porque também, ao final, todo mundo vai receber crédito para usar a IA dentro de estratégia, nas respostas, nos comentários, em outros momentos. Tá bom? Então, 5 minutinhos, eu vou ficar calada para dar concentração a vocês. Claro. Repetir como é que eu chego aqui. Com a jornada aberta, vocês clicam nesse hexágono azul, o único do mapa, tá? Ele vai abrir essa tela. Aqui. Pronto. Vocês podem ler o texto introdutório, que deve servir como embasamento para a resposta de vocês. E aqui ao lado, clicando aqui embaixo, no canto inferior esquerdo, tem a questão 1. Para respondê-la é muito simples. Basta clicar nesse símbolo de mais no canto inferior direito e escrever a sua resposta, certo? Eu vou passar os créditos para vocês nesse momento, então vocês podem usar também assistentes inteligentes. Só clicar aqui em auxílio dos assistentes em cima, estão vendo? Responder a questão autoral ou usar o auxílio dos assistentes. Aqui você pode navegar da comunidade, você escolhe os assistentes que existem na comunidade de estratégia que vão te apoiar na resposta a essa questão.
Certo? Todo mundo na mesma página? Todo mundo tranquilo? Alguma dúvida? Não? Pode falar. A gente já tem algumas respostas, várias respostas. Vou distribuir os créditos para todos vocês. Mari, você pode ajudar ela? Ela está com alguma dúvida? Mari vai aí te ajudar. Então, vamos aproveitar o tempo, 5 minutinhos para responder. Certo? Aqui a gente está registrando a nossa inteligência individual. Agora eu vou convidar vocês a comentarem. A gente vai colocar o assistente para comentar a resposta de todos vocês. O assistente criado especificamente para esse evento. E eu quero que vocês interajam tanto com a resposta que vai estar, o comentário que vai estar na resposta de vocês, quanto na resposta dos colegas, dos demais aqui presentes. É aí que a gente realmente cria o diálogo, né? Cria essa interação entre humanos e assistentes inteligentes de forma organizada, estruturada, bem orientada dentro de estratégia, com uma temática, com um material base, realmente dialogando para a construção, para enriquecimento do conhecimento. A partir do debate de vocês, também foi possível criar análise. Lembram da análise que o professor André mostrou? Ele criou aqui para a gente. E a análise contém um resumo do debate. A gente teve 69 respostas. É um material muito extenso, que a gente não conseguiria construir na oralidade aqui em 5 minutos, de forma nenhuma. Então, ele traz um resumo do que foi o debate, os papéis motivadores, ou seja, pontos que reforçam positivamente a temática da pergunta, pontos críticos, papéis críticos do debate, ou seja, pontos de atenção que foram levantados. Os dois têm o mesmo nível de importância dentro de um debate, né? As propostas que surgiram. Então, aqui tem todas as propostas que a gente poderia levar para um ponto de convergência também e definir crença e consenso do quanto a gente acredita que cada uma dessas propostas são relevantes, são importantes para o contexto. E, por fim, uma maturidade do debate com nota 75. Então, parabéns a todo mundo aqui e aos assistentes. A gente teve uma ótima maturidade do debate que mostra muito bem como um ambiente como esse, estruturado para o debate, pensado para vocês contribuírem de forma coletiva, faz com que 5 minutos seja realmente bastante produtivo. E em outro formato não seria possível. A gente conseguiu o registro da percepção de vocês. Esse é um material que pode voltar para vocês, inclusive. Essa análise pode ser lida. A estratégia permanece aberto e vivo, a jornada também, esse ponto permanece vivo, e vocês podem continuar registrando, utilizando assistentes, criando assistentes, para poder realmente expandir a sua possibilidade de debate. Nosso tempo acabou, mas eu quero agradecer o espaço, a disponibilidade e a parceria de vocês de entrarem na dinâmica também. Muito obrigada.